A guerra na Ucrânia segue em um momento crítico, e as notícias que chegam são tão impactantes quanto urgentes. Enquanto as forças russas se arrastam em um avanço lento e sangrento perto de Pokrovsk, os números não mentem. Janeiro de 2025 entrou para a história como um dos meses mais letais para Moscou, com mais de 48 mil soldados perdidos em combate. Dados do ISW revelam uma realidade brutal. Para cada quilômetro quadrado conquistado, quase 100 vidas russas são ceifadas. E o pior: apesar da desaceleração no ritmo de avanço, o preço em vidas segue o mesmo, um desperdício estratégico que expõe a fragilidade do exército invasor. Mas enquanto a Rússia se afunda em seu próprio pântano, os Estados Unidos traçam planos que podem redefinir o futuro da Ucrânia. Donald Trump, com sua retórica direta e sem meias palavras, deixou claro: Washington quer uma fatia dos recursos naturais ucranianos como compensação pelos cerca de 300 bilhões de dólares já investidos em ajuda militar. Não se trata apenas de terras raras, embora a dependência americana da China nesse setor torne o assunto ainda mais estratégico, mas de um movimento que pode transformar a Ucrânia em um peão em um tabuleiro geopolítico muito maior. Justiça, como ele chama. O problema? Kiev já teria aceitado a proposta, e Zelensky, em seu plano da vitória apresentado no ano passado, teria até antecipado essa troca de favores. Fontes como o Financial Times revelam que a Ucrânia ofereceu condições especiais para que os Estados Unidos acessem seus minérios mais valiosos, desde que Washington garanta proteção contra a influência russa e iraniana, dois atores que já ameaçam ou controlam parte dessas riquezas. E o Kremlin, é claro, não ficou calado. Para Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, a jogada não passa de uma tentativa de comprar apoio, transformando a ajuda ocidental em uma transação comercial. Sua ironia é cortante: se é para cobrar, melhor parar de ajudar de uma vez e deixar o conflito se resolver sozinho. Mas será que essa crítica esconde um temor real? Afinal, se a Ucrânia consegue negociar seus recursos com os Estados Unidos, Moscou perde não só o controle sobre terras que já ocupa, mas também a chance de explorar economicamente o que ainda está em disputa. Para entender o peso dessa manobra, conversamos com Oleg Liz, presidente do Centro Analítico Política. Sua análise é clara: todos os envolvidos estão buscando maximizar seus ganhos, até mesmo em cenários de paz. Trump precisa justificar para seus eleitores por que continuar ajudando a Ucrânia, e fazer isso de graça não está nos seus planos. Não é surpresa, nem escândalo. A Ucrânia, por sua vez, sempre soube que precisaria de cartas na manga para sobreviver. Quem não gosta, que se adapte. Enquanto isso, Trump ainda surpreende com mais uma jogada ousada: a criação de um fundo soberano em até um ano, que, segundo rumores, poderia até ser usado para comprar o TikTok. Detalhe: os Estados Unidos estão no vermelho, e sem aval do Congresso, a ideia parece mais um blefe do que um plano concreto. Do outro lado do Atlântico, a Europa acorda para o jogo duro. Olaf Scholz, chanceler alemão, deixou o recado: a União Europeia não é mais a mesma que se curvava às pressões americanas. Em tom firme, ele afirmou que o bloco tenha todas as ferramentas para defender seus interesses nas negociações comerciais com Washington, mesmo que os Estados Unidos sigam sendo aliados. Cooperação sim, mas não a qualquer custo, foi a mensagem entre linhas. Scholz ainda elogiou a habilidade diplomática da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que soube desviar das ameaças de tarifas de Trump com maestria. Ela jogou como uma profissional, disse. Mas será que a Europa está realmente pronta para enfrentar o estilo agressivo do ex-presidente? Liz é cético: Trump dita as regras, goste a Europa ou não. O segredo é elevar as apostas ao máximo e então negociar um meio-termo. Scholz pode até parecer corajoso agora, mas não se engane: com eleições à vista, ele precisa mostrar que é capaz de enfrentar os gigantes, ou pelo menos fingir que é. E enquanto os grandes jogadores se movem no xadrez global, o Cazaquistão tenta escapar das consequências de suas próprias escolhas. Após mais uma vez burlar os acordos com OPEC+, Astana se viu obrigada a prometer compensações pela superprodução de petróleo em 2024, com ajustes previstos para 2025 e 2026. A justificativa? A expansão do campo de Tengiz, que disparou a extração. Mas será que o país teme alguma retaliação séria? Duvidoso. Afinal, em um mundo onde as alianças são tão voláteis quanto o preço do barril, o Cazaquistão sabe que, no fim das contas, o petróleo sempre encontra compradores. Enquanto isso, a tensão nuclear volta a assombrar o planeta.
O Irã acelera seu programa atômico de forma grosseira e acelerada, levantando suspeitas. Quem está por trás desse avanço tão rápido? As respostas podem estar mais perto do que imaginamos e as implicações, mais perigosas. Não perca os próximos detalhes, porque a cada dia que passa, o tabuleiro geopolítico se rearranja com movimentos que podem mudar tudo. E você, o que acha dessas manobras? Sua opinião é fundamental. Deixe seu comentário, curta esse conteúdo e se inscreva para não ficar por fora das análises que desvendam o que realmente está em jogo. A história está sendo escrita agora e você faz parte dela. O Cazaquistão joga duro. Enquanto o mundo discute sanções e alianças, o ministro da Energia do país deixa claro que não há espaço para flexibilizações no acordo OPEC+. Cumprir as obrigações é a palavra de ordem, mas as negociações, segundo eles, seguirão estritamente dentro dos limites da lei internacional. Será que essa postura é apenas estratégia ou um sinal de que algo maior está por vir? Porque quando potências energéticas mexem suas peças, o preço do barril e o equilíbrio global tremem. E falando em ameaças que sacodem o tabuleiro, o Irã está acelerando. Não é mais uma questão de se, mas de quando. Fontes de inteligência americana revelam um esquema clandestino para reduzir o tempo de produção de uma bomba nuclear de 1 ano para apenas alguns meses. Um atalho científico, desenvolvido por um grupo secreto ligado à Guarda Revolucionária, sem que, segundo o New York Times, nem mesmo o presidente Pezeshkian esteja por dentro. Será que Teherã já cruzou a linha vermelha há muito tempo, como suspeitam alguns analistas? Ou essa corrida contra o relógio é apenas mais um blefe em uma partida onde cada movimento pode detonar uma crise sem retorno? Sua opinião importa. Você acha que o Irã já tem a bomba? Ou isso é apenas mais um capítulo da guerra psicológica? Enquanto isso, em um continente onde as sombras da guerra se espalham, drones bielorrussos aparecem onde não deveriam. Rebeldes no Congo capturaram equipamentos militares e, entre eles, os Berko-VM, as mesmas aeronaves que Lukashenko já exibiu em exercícios. Agora, elas estão nas mãos do Grupo M23, em uma região onde o conflito já deixou milhares de mortos. Coincidência? Ou mais uma peça no jogo de influência de Moscou, que usa aliados como a Bielorrússia para estender seus tentáculos pela África? A guerra moderna não tem fronteiras e essas armas podem ser o prólogo de um capítulo ainda mais sombrio. Mas e se você pudesse ver toda a história da humanidade em um único lugar? Não é ficção, o Time Map, o atlas interativo mais completo já criado, acaba de ser lançado. Dos Sumérios aos dias de hoje, você pode acompanhar o nascer e cair de impérios, as batalhas que mudaram o destino do mundo e até clicar em cada bandeira para mergulhar em artigos detalhados. É como ter uma máquina do tempo nas suas mãos e o link está no nosso Telegram. Não perca a chance de entender como chegamos até aqui. Porque quem conhece o passado, domina o futuro. E falando em futuro, a Ryanair aposta nas promessas de Trump para voltar à Ucrânia. Espero que aconteça ainda este ano, declarou o CEO da companhia, Michael O'Leary, enquanto prepara 24 rotas para Kiev e Lviv. A condição: um cessar-fogo, mesmo que temporário, para que a Agência Europeia de Segurança Aérea libere os voos. Trump pode resolver isso rapidamente, afirma ele. Mas será que a paz na Ucrânia depende mesmo de um único homem? Ou essa é apenas a narrativa que conveniente para justificar o retorno dos negócios enquanto o sangue ainda mancha o solo ucraniano? O que você acha? Otimismo estratégico ou ingenuidade perigosa? A história não para. E você não pode ficar de fora. Comente, compartilhe, marque quem precisa ver isso. Porque cada like, cada repost, é um sinal de que ainda há pessoas que não se conformam com a versão oficial, que querem entender o que realmente está acontecendo. Até a próxima! E que as notícias que virão sejam tão impactantes quanto as que acabamos de desvendar.